Boa noite. A gente começou a falar sobre uma das batalhas que teve entre o povo de Israel e seus inimigos. Essa história já é bem antiga. E essa batalha vai se repetir duas vezes. Os mesmos inimigos. E a primeira batalha, a gente viu que Be'ashgacha Pratit, muito parecido com aquilo que aconteceu esses últimos episódios no Irã, etc. E agora, com esse suposto cessar-fogo, vamos ver que a história também se repetiu, infelizmente, e ainda não aprenderam a lição. Vamos continuar aqui, vamos focar aqui. A guerra é outra. É a mesma, mas outra época. Mas se a gente começar a falar, vai dar uma terceira guerra aqui mesmo. Então, melhor a gente se manter. A gente comentou a primeira guerra que a gente está falando. Estamos falando do rei Ahav. O rei Ahav era um rei judeu. Ele era rei da maioria das tribos do povo. O povo estava dividido naquela época. E ele era um rei perverso e teve várias oportunidades de fazer tchuvá. Mesmo assim, ele não fez tchuvá. E contudo, Hashem deu sucesso nas mãos dele por alguns méritos, uns e outros que ele tinha aqui e ali. E Hashem mandou para ele um profeta. E esse profeta direcionou ele, deu força para ele. E apesar de que o exército era completamente desproporcional, o nosso exército ganhou do exército de Aram. Esse é o resumo dessa primeira guerra, de maneira bem curta. Vamos agora falar... Colocou em vários tipos. Quem vai na frente e vai atrás, isso sim. Ah, você estava aqui, então. Então você não perdeu. Não, na quinta era feriado, então você não perdeu. Na quinta era feriado. Bom, ótimo. Bom, segunda batalha contra o Aram. Aquele mesmo profeta, não é um profeta famoso, o nome dele é Michael ben Imla. Ele vem mais uma vez para o Ahav e ele fala o seguinte: não pensa que você já derrotou seus inimigos e seus problemas já terminaram. Parece algo atual. Ano que vem, o rei de Aram vai atacar mais uma vez. Fique firme e se proteja. Agora, você está ouvindo de um profeta, ele fala, fique firme e se proteja. Que tipo de proteção você acha que ele está falando? Divina. Proteção divina. Não, para ele não. Óbvio. Não. Se a gente está falando de uma guerra que eles ganharam da primeira vez, de forma completamente milagrosa, não tem como ele reproduzir, né, pedir para o povo de Israel ter tantos filhos para dentro de um ano já fazerem com que o exército dele se torne 10 vezes maior. Não tem como. Que tipo de proteção que ele já pode fazer para esse tipo de exército? Estudar a Torá, fazer tchuvá. Justo quem? Justo Ahav. Mais uma vez, o profeta estava insinuando para ele, falando, se proteja, você tem aí um ano, já estou te dizendo que vai ter uma guerra, então se prepara. Mas Ahav ainda não aprendeu a lição. E agora vamos ver do outro lado. Aquele rei de Aram, ele era o Ben-Hadad Júnior, porque o pai dele chamava Ben-Hadad e ele também chamava Ben-Hadad. Então ele era o Ben-Hadad Júnior, certo? O Júnior não está aqui, mas para facilitar. Ele, depois que ele perdeu, ao invés dele também pensar, poxa, Hashem de Israel, o único Deus, aquele que defende, melhor eu não mexer com eles, ele começa com uma racionalização, tentar explicar. O Mossad é muito inteligente. Então qual que era o pensamento da época? Desculpa, da época. Nós fizemos uma guerra na montanha. Eliyahu Hanavi tinha feito um milagre em cima de uma montanha. Esse Deus é o Deus da montanha. Se a gente for na planície, aí a gente consegue. Quantas vezes a gente também não reinterpreta as situações? O cara que está procurando vaga, todo mundo conhece a história, não precisa mais. A gente vira e fala, aconteceu por A, B, C, coincidência. E a gente, na hora, talvez até eles ficaram chocados. Pode ser que durou alguns dias. Mas, logo depois, eles começam a justificar, achando qual foi o motivo que eles perderam. Se dessa vez a gente se armar melhor, se a gente se proteger mais com os nossos deuses,
a gente acessar o Deus correto, aí a gente ganha. E aí, então, eles fizeram o próximo plano. Mais um detalhe que eles perceberam, depois que fizeram lá a reunião pós-guerra, pós-derrota, eles começaram a avaliar quais foram os erros. O segundo erro foi, lembra que o rei, ele estava tomando e festejando com os outros reis, e eles não perceberam o que estava acontecendo e acabaram perdendo. E aí eles falaram, bom, a gente não pode confiar nesses outros reis, eles só querem fazer festa. Vamos focar e colocar outras pessoas na frente de batalha e responsáveis por elas, colocar jovens que estão buscando poder, buscando serem promovidos, e o cara vai lá, ele vai para a frente de batalha, vai se arriscar, vai se empenhar, e não vamos confiar nesses nobres, né, nesses reis que estão querendo só honra, mas não vão se esforçar para nada. Então, com esses dois detalhes de mudança, agora a gente vai conseguir vencer o povo de Israel. Ele, então, eu já tinha comentado na primeira guerra, que esse inimigo de Israel, ele tinha um trato de paz com a outra metade do povo de Israel, não era metade, mas o outro lado, que era a tribo de Judá, Benjamim e os Leviim, que são os que sobraram até hoje, que estavam em Jerusalém, da descendência de Davi. O rei de lá era da descendência de Davi. E ele, então, tinha essas relações, e ele vai até uma cidade lá do reino de Judá, chamado Afek. E lá ele começou a preparar o seu campo de batalha. O exército dele também lembra alguma coisa que às vezes você mata inimigo e ainda tem mais, e continua mais, certo? Infelizmente. E ele tinha 130 mil soldados. O povo de Israel tinha, lembra quem? Quantos? 7 mil soldados e 232 príncipes estrangeiros. Lembra aqueles príncipes que o Ahav, como ele queria ter poder, ele tinha domínio sobre 232 outros países ou províncias, e ele, para garantir que ele tinha o poder, ele pegava o filho de cada um desses e ele mantinha no cativeiro. Esse é o jeito dele ter... É 20 por 1, aproximadamente. Você fez o cálculo já? Boa. 7.140 mil. Boa, ok. Tá, boa. Mas fala. De acordo com o Rashi, que fala de milhares dessa proporção que o exército do povo de Israel contra os inimigos. Veirdof echad mikem elef, ve'elef yanisu revavá. 1 para 1.000 e 1.000 para 10.000. Dá uma proporção de 1 para 20. Não, echad mikem elef, 1.000, ve'elef yanisu revavá. E 1.000 vão 10.000. Essa é a linguagem da Torá, se eu não me engano. Não, depende qual. Não é proporção igual. 1 para 1.000 não é igual 10. Maior do que o segundo caso, maior do que o primeiro. Sim. Tá com ganhar de exércitos maiores, não. Bom, precisa ver a Abraha se concretizar. Nem sempre ela se concretizou. Depende de como o povo vai estar. Exatamente. Mas aqui, curiosamente, apesar do Ahav até ao momento não ter feito tchuvá, e também não vai fazer, ele ainda assim, Hashem, ele falou que eu vou te ajudar. Por quê? Por você não merece. Mas já que o inimigo é pior ainda, por quê? O que o inimigo fez? Ele atribuiu a força ao Deus da montanha. Eu preciso mostrar para ele que não tem Deus da montanha, Deus da planície. Então, para não ter o Hilul Hashem, você vai ganhar essa guerra. Não é por vocês merecem entrar na terra, mas sim pela perversidade dos povos. Exatamente, está na Torá, exatamente. Mas o profeta adverte ele, fala para ele, mas olha bem, o rei, você não pode ter pena dele. Lembra algum episódio parecido? Bem lá atrás? Shaul, Amalek, exatamente. E a história vai se repetir também. Vamos ver. Já deu spoiler. Só o fato dele ter tido um spoiler do profeta, que já falou que você vai ganhar a guerra, que você vai ter que matar o rei,
já é motivo para você, já desde o ano passado você devia ter feito o tchuvá, mas não fez. Agora que ele já está te dando, pelo menos agora, finge, né, que vai fazer tchuvá, dá uma... Né, agora está precisando, agrada a Hashem, faz alguma coisa. Gurnish, nada. E aí, por 7 dias, tem mais um detalhe, que os inimigos falaram que a guerra começou de forma muito repentina. E essa foi uma das comparações que a gente fez com a guerra atual, que foi muito de repente. Então Hashem, ele fez de tal forma que eles ficaram frente a frente por 7 dias. Para ninguém dizer me pegou de surpresa, foi de uma vez. Eles estavam lá por 7 dias frente a frente. No 7º dia, de forma completamente milagrosa, eles mataram mais de 100.000 soldados. Os 27.000 que tinham sobrado, eles ficaram ilhados, ficaram cercados naquela cidade. E eles sabiam, Bnei Israel não vai entrar aqui, são irmãos deles, não vão quebrar essa cidade. Então Hashem fez que a muralha desabou sozinho e matou os 27.000 soldados. Quem sobreviveu? Como chama? Comenei, não é? Ben Haddad. Mesma coisa. O Júnior. O Júnior. Mas não mudou nada, certo? E o rei sobreviveu. Teve um cessar-fogo. E aí o rei ficou. Ficou para contar a história. Onde mais o rei sobreviveu? Paró sobreviveu. Mas lá o Paró fez chuvá no final. O Ben Haddad, ele ficou escondido na cidade. E eles sabiam que se o inimigo pegasse ele, obviamente iam matar ele. Então, os ajudantes, soldados que estavam ao lado dele, falaram, vamos tentar dar algum jeitinho. Qual que era o jeitinho? Então, eles falaram o seguinte, a gente vai pedir misericórdia. E olha aqui a frase. Porque nós sabemos que os reis judeus são diferentes dos reis não judeus. Eles tratam com misericórdia até mesmo seus inimigos. Vou ler de novo. Uma história antiga. Eles tratam com misericórdia até mesmo seus inimigos. Ou seja, eles já sabem disso. Que nós sabemos disso, a gente já sabe, infelizmente. Mas eles também aproveitam disso que eles sabem, que Israel sempre acaba abrindo mão, infelizmente. E aí eles falam, vamos se vestir com panos de saco, como prisioneiros, cordas no pescoço, como que a gente está condenado à morte. Então vamos chegar lá com submissão total. A gente vai até o rei judeu, fingindo que a gente é realmente humildes e miseráveis, não como soldados que eles estavam até o momento, e talvez dessa forma ele vai poupar a gente. Eles então foram na frente do Ahav para sentir como que estava o clima. E aí eles chegam para o Ahav e falam, olha, o Ben Haddad está pedindo para você poupar a vida dele. Mas como assim? Esse cara está vivo ainda? Tá certo? Não é possível. Eu tinha certeza que ele caiu, quando a muralha caiu, ele morreu. E logo o Ahav, ele fala, não, ele não é meu servo, ele é meu amigo. Também algo que acontece. Lembra o Arafat abraçado lá com Imar Shuma Vezichro, certo? Eles ficaram felizes. Esse rei judeu é bom demais. Não só que ele não falou, eu não vou matar ele, poderia até falar, não vou matar, mas vai ser meu servo. O cara era rei, vai virar um bom servo. Não. Ele vira e fala que ele é meu amigo. E aí, eles gostaram. E aí eles falam, realmente, ele é seu irmão. Ele também gosta muito de você. Muito. Foram os conselheiros dele que falaram para atacar. Na verdade, vocês são amigos. E a Rav, ele falou, tragam ele aqui. Você vê essa parte, vai pensar, bom, a Rav vai fazer um truque e vai matar ele. Mas infelizmente não. Quando Israel faz um trato, o Israel é o primeiro a cumprir a palavra. E aí ele aparece na frente do Ahav. O Ben Haddad estava com medo. O que será que vai acontecer? E ele vira e fala, olha, o meu pai,
ele tirou cidades do teu pai. O Ben-Hadad, pai, tirou cidades do pai do Ahav, que chamava Omri. Então eu vou devolvê-las para você. Então começou a fazer concessões, tá certo? Aqui no caso, muitas vezes a gente faz as concessões. Aqui mudou um pouco. Meu pai, ele tinha barracas de venda lá no Shomron. E ele exigia lucros, porcentagem muito altas. Eu concordo em dar para você o direito de você colocar as barracas do mercado na minha capital. E você vai ter os lucros. Então, eu vou ser bonzinho com você. Assino qualquer coisa. A Rav ficou pressionado e falou, ótimo, você tem a minha bênção. Eu concordo em fazer com você um trato de paz e eu espero que você cumpra a sua promessa. Então, lembra aqui que o profeta tinha dito para ele? O profeta tinha dito que se o rei caísse nas mãos dele, ele tinha que matar. Mas ele pensou que ele era mais esperto. Ele agora vai ganhar mais dinheiro, deixou o outro vivo. E obviamente que ele foi culpado por esse pecado diretamente, transgredindo as palavras do Navi. Hashem tinha falado para ele matar e ele não matou. Exatamente como Shaul HaMelech. Ahav perdeu nesse momento mais uma oportunidade que ele tinha de fazer tshuva. Porque depois de uma vitória milagrosa como essa, ele no mínimo tinha que fazer algo que era fácil para ele, que era matar a cabeça da cobra. Mas ele não fez. E essas foram as duas últimas oportunidades que ele teve de fazer tshuva. Só para lembrar quais foram as outras oportunidades. Tudo começou quando o amigo dele propôs de reconstruir a cidade de Jericó, o Riel. E todos os filhos dele morreram com isso. E mesmo assim, não foi suficiente. Depois, a história de Eliel na vida do Hara Carmel. E agora mais duas guerras. Nenhuma vez esse cara faz tshuva. Ele reinou por 20 e poucos anos. Ele reinou por muitos anos. Hashem agora falou, pensando no Hilul Hashem, calma, pensando no Hilul Hashem em primeiro lugar, eu não posso deixar que uma pessoa desrespeite o Navi e não aconteça nada. Ainda Hashem não vai castigar o Ahav direto, mas ele vai fazer uma coisa que vai provar para todos que você não pode desrespeitar o Navi. E olha que curioso, vamos ver se lembra alguma coisa dessa guerra. Hashem ele fala para o profeta e para um dos alunos dele, alunos de profeta, de profecia, e ele fala para ele, um deles, bater em você. Estranho, né? E aí ele chega e fala, eu quero que você bata em mim. O que você acha que o aluno fez? Não, é uma coisa tão simples, sei lá, e bater não no rei, no Navi, no profeta. O profeta. E aí ele se recusou. Mas, uma vez que ele tinha a ordem do professor que tinha que bater nele, ele tinha que bater. Aí ele desrespeitou. Ele se recusou. Ele falou, não posso bater num outro judeu. Mas, quando o Navi te fala, lembra do Hara Carmel, que foi agora há pouco, quando o Navi ele te fala para você transgredir uma mitzvah, não sendo da idolatria, temporariamente, você tem que respeitar. E ele desrespeitou. E aí ele falou, já que você ignorou a ordem de Hashem, coitado, ele vai ser morto, você vai ser morto por um leão. Não sei o que o leão tem a ver com essa guerra, mas ele aparece aqui no meio dessa guerra. Nessa hora, o aluno deveria ter feito pedido desculpas, falar, olha, eu pequei, fiquei com medo, etc. E não teria problema nenhum. Mas ele insistiu naquilo que ele tinha feito. Logo que ele saiu de lá, Hashem mandou um leão para atacar ele. E assim ficou como mensagem para as pessoas saberem que você não pode desrespeitar as palavras de um Navi. Curiosamente, o aluno, aquele aluno que você vai parar e pensar, tentar entender os caminhos de Hashem. Esse Ahav que pecou. Calma, Ahav vai ter a vez dele. Mas por algum motivo Hashem está poupando o Ahav por enquanto. Aqui ele traz uma explicação porque justamente um leão, o que tem a ver um leão?
eu deixo semana passada explicando do leão, etc. Mas ele traz aqui um comentário de que nós sabemos que Moshe Rabbeinu era o único que tinha profecia e ele conseguia profetizar enquanto ele estava normal, sem sentir nada que afetasse o corpo dele. Todos os outros profetas, eles caíam no chão, eles eram tomados por um medo muito grande. Muitas vezes a profecia era através de um sonho. Eles não tinham esse telefone direto com Moshe Rabbeinu. Então, o que ele traz aqui é que quando o Navi falava com Hashem, ele ficava com muito medo, porque é uma revelação de Hashem. Assim como uma pessoa teria medo se ele estivesse confrontando um leão. E por isso, a pessoa que desrespeitou o Navi, então ele acabou sendo devorado, morreu através de um leão. Essa é uma das explicações. O povo judeu também é comparado com leão. O povo judeu também é comparado com leão. Né? O Beit HaMikdash é comparado com leão, o povo judeu é comparado com leão, o rei da Babilônia, ele também, Nebuchadnezzar, é comparado com leão. Tem várias a gente, quando chega nos meses de Av, a gente fala sobre que Hashem destruiu o leão para reconstruir o outro leão, que é o Beit HaMikdash, que seja em breve. E assim, agora o profeta Michaio, ele pediu para um segundo aluno bater nele. Acho que dessa vez ele fez, né? Bom, imagina você dar uma ordem para o aluno na classe. Olha, quem me desrespeitou, vai lá, vai dar uma voltinha. Aí ele, coitado, não volta, morto por um leão. Então, o segundo, acho que vai fazer. E ele, então, ele faz isso, e ele bateu com toda a força dele, e nisso ele tirou uma gota de sangue do profeta. E essa gota de sangue serviu para perdoar o povo e servir como uma expiação, que caso contrário, muitas pessoas do povo deveriam ter morrido pelo que tinha acontecido. Essa gota do sangue do tzadik, isso poupou o resto das pessoas. Difícil da gente entender os caminhos de Hashem, entender o que é toda essa história, mas pelo menos fica claro que a gente tem que ouvir as palavras de Hashem, destruir o inimigo até o final. Logo no início dessa guerra, né, contra o Irã, a guerra começou faz tempo, né, mas essa última ação militar, eu assisti um vídeo ele, na verdade, ele é responsável pelo GEM. GEM é o escritório que hoje cuida de todo o arquivo histórico, de tudo que tem registrado do Rebbe. E eles fazem vários filmes, vídeos, livros, etc. E ele é o cara que coordena tudo isso. E aí ele colocou 2 vídeos do Rebbe, 2 trechos pequenos, e ele falou qual que é a visão do Rebbe em relação à guerra. Uma das coisas que ele colocou bem claro é que quando você vai numa guerra, você tem que ir até o final, ao ponto que o inimigo, ele mesmo abaixa a cabeça e diga, você venceu. Caso contrário, você não venceu o inimigo. Então, mesmo que a gente tivesse ido ainda mais adiante com essa guerra, enquanto eles colocam no jornal deles, nós vencemos, ou nós, etc., você não venceu. Tem que ser uma vitória total e absoluta. E é assim que a gente elimina um inimigo e assim a gente pode garantir a nossa paz. Então, fica muito claro das histórias do Tanakh, quando não fizeram isso, como isso aconteceu. Fica muito claro das histórias, infelizmente, de Israel, moderno, como isso aconteceu. Então, esperamos que Bezrat Hashem, os Lev Sarim Beyad Hashem, o coração dos ministros está na mão de Hashem diretamente. Então, a gente pode culpar o Trump, culpar esse, aquele, mas está na mão de Hashem. A gente pede para ele trazer Mashiach, se Deus quiser. Na primeira que vai dar uma história, não é